E nós que estamos aqui, vamos compartilhar a palavra de Deus, amém? Quantos amam a palavra de Deus? Até vou te fazer uma pergunta: quantos estão acompanhando o nosso plano de leitura bíblica lá no aplicativo? Isso, eu te encorajo. Se você não tem, dá tempo ainda, corre atrás, aleluia, né? Temos lido a Bíblia aí, o plano de leitura bíblica no nosso aplicativo, que ao término do ano a gente vai ter lido a Bíblia toda. Então, precisamos amar a palavra de Deus, amém? Pegue aí a sua Bíblia, abra comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Nós vamos ler aqui 3 versículos, 2 em Marcos e depois vamos ler um outro em Mateus. Nós vamos partilhar hoje o capítulo 8 desse livro, a glória do Rei e do seu reino, que nós temos lido esse livro juntos. Quantos têm sido abençoados com essa leitura? Inclusive nós temos enviado o áudio lá no grupo, porque a gente sabe que às vezes a pessoa não consegue vir na oração por motivo de trabalho, mas nós temos mandado o áudio do livro, okay? Para que você possa ouvir o livro, né? E não perder essa bênção. E o livro tem sido uma bênção em nome de Jesus, amém? Marcos capítulo 1, nós vamos ler aqui 2 versículos, versículo 14 e o 15, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, ou você pode acompanhar aqui atrás. Marcos capítulo 1, a partir do verso 14 diz assim: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, onde anunciou as boas novas de Deus. Enfim chegou o tempo prometido, proclamava: o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Aleluia. Agora vamos lá para Mateus, volta um bocadinho, Mateus capítulo 16, Mateus capítulo 16, nós vamos ler aqui o verso 18. Mateus 16, 18 diz assim: agora eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Baixe sua cabeça, feche os teus olhos. Pai, nós te damos graças pelo privilégio de podermos estar aqui nesta manhã, para te louvarmos, te adorarmos, ofertarmos ao Senhor, e para ouvirmos a tua voz, Pai. O que nós precisamos neste lugar, nessa manhã, é ouvir as tuas palavras, que são espírito e vida, que nos lavam, que nos transformam, que nos avivam. Senhor, nós clamamos nessa manhã: abre, Senhor, os nossos ouvidos espirituais, abre, Senhor, os nossos olhos espirituais, para que possamos ouvir a tua voz, e não sairmos deste lugar da mesma forma como chegamos, mas que sejamos transformados pelo poder do teu Espírito, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Aleluia. Baseado nesses 2 textos, eu quero compartilhar com você sobre a diferença entre o reino de Deus e a igreja. Diga assim comigo: o reino de Deus, e a igreja. E nesses 2 textos, Jesus fala a respeito do reino de Deus, e o outro, o Senhor Jesus, fala a respeito da igreja. E eu queria que a gente lesse de novo, quero que você acompanhe na sua Bíblia, Marcos 1, onde o Senhor Jesus, para você entender dentro desse contexto, se você ler lá Marcos, nós estamos no primeiro capítulo, foi o início do ministério de Jesus. Jesus tinha acabado de ser batizado, Jesus tinha ficado 40 dias no deserto sendo tentado, e quando ele inicia o seu ministério, ele inicia com a seguinte mensagem, versículo 15: enfim chegou o tempo prometido. E ele proclamava: o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. A mensagem que o Senhor Jesus começou a proclamar quando ele chegou, e vamos dizer uma coisa, não sei se você sabe, mas as primeiras palavras de uma pessoa e as últimas palavras de uma pessoa geralmente são as mais importantes, sim ou não? Sim? Essas foram as primeiras palavras do ministério de Jesus. Eu lembro quando Daniel era bebê, a gente sempre tem aquela coisa: qual será que é a primeira palavra que ele vai falar? Papá? Mamãe? Nenhuma das duas, irmão. Sabe o que ele falou? Aleluia. É isso que dá ser filho de crente. Isso marca, porque foram as primeiras palavras.
E geralmente uma pessoa nos últimos momentos da sua vida, eu lembro que o meu avô, que faleceu tem mais ou menos acho que uns 2 ou 3 anos, ele estava no hospital, ele já sabia como homem de Deus que ele ia partir. Ele chamou alguns filhos para dar algumas orientações. Eu lembro, ele chegou para o filho mais novo dele, que é meu tio, falou: olha, cuida da sua mãe, faz assim, faz assado, seja homem. Porque as últimas palavras de uma pessoa também são muito importantes. Então, se essas foram as primeiras palavras de Jesus no seu ministério, irmão, as outras não são menos importantes, mas foram essas que o Senhor Jesus escolheu para iniciar o seu ministério, que foram: o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. E ele ainda fala: arrependam-se e creiam nas boas novas. Quando Jesus chega para dizer o reino de Deus está próximo, isso é algo, irmão, maravilhoso. Mateus, ele usa o termo que o reino dos céus está próximo, mais que são diferentes, mas isso fala de quê? Fala de Deus vindo e reinando em nosso meio. Vai ter um dia, irmãos, quando Jesus voltar, quando vocês esperam a volta de Jesus? Ele vai voltar de forma visível e vai reinar sobre essa terra. O mundo vai dizer que é invasão alienígena, mas nós vamos saber que é Jesus, porque você sabe que até Hollywood está preparando o mundo para a invasão alienígena, né? Porque o diabo sabe que Jesus vai voltar. Está lá na Bíblia que ele vai voltar entre as nuvens. Se você vê algum objeto voador não identificado no meio das nuvens voltando, você vai achar que é o que, irmão? Mas até lá, o reino de Deus já está conosco, porque quando Jesus veio, o reino de Deus veio com ele. Por isso ele disse: o reino de Deus está próximo, e se concretizou lá na cruz. Agora fala para a pessoa que está do seu lado: o reino de Deus está dentro de você. Agora, por que Jesus anunciou o reino de Deus? Porque infelizmente tem muitas pessoas que conhecem Deus, sabem sobre Jesus apenas como o Salvador da humanidade. Ele é meu Salvador, Ele me salvou. Mas Ele não é apenas isso, Ele também é Rei. Ele nos salvou e governa sobre nós, e nós, como filhos amados do Pai, somos seus súditos e os servimos no seu reino. Quantos estão entendendo? Aleluia. E em Mateus capítulo 16, aí o Senhor Jesus fala sobre a igreja. Mateus capítulo 16, o verso 18, é a primeira vez que Jesus usa a palavra igreja, que aqui no original é a palavra no grego eclésia, que significa um grupo de pessoas reunidos. Eclésia significa um grupo de pessoas reunidos. Por isso que ninguém é igreja sozinho. Esse negócio da pessoa: não, eu sou igreja lá na minha casa sozinho. Isso não existe não, irmão. Igreja é um grupo de pessoas reunidas, que é o significado do nome. E Jesus fala aqui no versículo 18, ele diz assim: agora eu digo que você é Pedro. Isso foi um momento, para você entender o contexto, foi quando Pedro disse para Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E depois Jesus disse: aí você é Pedro, e sobre essa pedra, que pedra? Essa declaração que ele fez, que tu és o Cristo, sobre essa pedra, Cristo, ele diz: edificarei a minha igreja. Cristo é o fundamento da igreja, e hoje o Senhor Jesus tem edificado a sua igreja sobre o fundamento que é Jesus. Agora, para nós entendermos que há uma diferença entre o reino de Deus e a igreja pertence ao reino de Deus, sim ou não? E atenção que o reino de Deus não é a IURD, tá? Porque tem gente que confunde: você é lá do reino de Deus. Não, o reino de Deus é algo eterno. O reino de Deus é algo completamente, é o governo soberano de Deus sobre toda a criação. Irmãos, olha aqui para mim, ele sempre existiu. O reino de Deus sempre existiu. A questão é que nós estamos num mundo onde nós temos uma cronologia, que o nosso mundo teve início, sim ou não? Mas Deus não teve início. Ele sempre existiu, e eu sei que a nossa cabeça não tem capacidade para entender isso, sim ou não? A gente não consegue compreender um negócio que sempre existiu, porque na nossa cabeça tudo começa, ele nunca começou. Quantos estão entendendo? E o governo de Deus, ele é algo eterno, ele é algo que sempre existiu. E nesse versículo, quando o Senhor Jesus fala que o reino de Deus está próximo, é esse reino que sempre existiu, está vindo para cá.
Porque desde o jardim do Éden, irmão, a vontade de Deus é reinar sobre nós. Governar, filho, não com aquele governo, não é império, irmão. Governo, reino de amor, de graça. Mas infelizmente o homem pecou, entregou o domínio desse mundo para o diabo e a coisa se perdeu. Mas o desejo de Deus é um dia Jesus voltar, tomar tudo isso do diabo e reinar nessa terra em nome de Jesus. Você crê nisso? Aleluia. Agora, eu queria que nós viéssemos para a gente poder entender a diferença do reino de Deus e da igreja. Ver algumas características. E a primeira característica que eu quero que a gente veja, e eu quero que você prepare aí a sua Bíblia, nós vamos ler alguns textos, características do reino de Deus. E o primeiro deles está lá no Salmo 145, quero que você abra a sua Bíblia ali no Salmo 145, nós vamos ler o versículo 13. Primeira característica a respeito do reino de Deus, está ali no versículo 13, que diz assim: pois o teu reino é um reino para sempre, tu governas por todas as gerações, o Senhor sempre cumpre suas promessas, é bondoso em tudo que faz. Então a primeira característica do reino de Deus é que ele é eterno. A igreja, olha aqui para mim, a igreja a qual nós vivemos hoje, ela vai ter um tempo, ela não é eterna. Ela teve um começo, mas ela não é eterna. Vai chegar um tempo onde um dia a igreja vai subir, se reunir com o Senhor, e lá vai ter uma multidão de povos, línguas e raças, seremos todo um povo de Deus. A igreja, o Senhor Jesus vai vir buscar a sua igreja. Quantos estão entendendo? Mas o reino de Deus, ele é eterno, ele sempre existiu e sempre vai existir, diferente da igreja. Uma segunda característica está lá em Apocalipse capítulo 11, vai para a sua Bíblia agora em Apocalipse capítulo 11, nós vamos ler o versículo 15, que diz que o reino de Deus, ele é espiritual. Hoje ele é espiritual, mas também terá uma manifestação visível e final, quando Cristo reinar plenamente. Olha só o que diz, capítulo 11, o verso 15 diz assim: o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e fortes vozes gritaram no céu: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Essa é a volta de Jesus, meu irmão. Isso vai ser glorioso, Jesus voltando e reinando não apenas sobre nós, mas reinando sobre essa terra. Aleluia. Terceira característica, vai lá para Lucas capítulo 17, Lucas capítulo 17, o verso 20 e 21, o Senhor Jesus ele explica mais uma característica do reino de Deus. Ele diz assim, Lucas 17, verso 20, ele diz assim: de certo dia, os fariseus perguntaram a Jesus: quando virá o reino de Deus? Jesus respondeu: o reino de Deus não é detectado por sinais visíveis. Não se poderá dizer está aqui ou está ali, pois o reino de Deus já está entre vocês. Eita, aleluia. Por isso hoje o reino de Deus está dentro de nós. Sabe que o Evangelho é um dos maiores inimigos de alguns tipos de governo, como China, Coreia do Norte. Por quê? Porque eles não aceitam uma cultura ou uma religião que prega sobre um outro reino. No cristianismo, você deve primeiramente obedecer a Deus, e depois obedecer às autoridades, o governo. Se o governo mandar você fazer uma coisa que é contrária à palavra de Deus, o cristão faz o quê? Antes eu devo obedecer a Deus do que aos homens. O governo na época quis proibir os apóstolos de falarem: parem de pregar o nome de Jesus, e Pedro disse: antes devemos obedecer a Deus do que aos homens. Por isso que muitos desses países o cristianismo ele é perseguido. Por quê? Porque eles sabem que para o cristianismo tem outro reino. Não é um reino visível, mas é um reino que está entre nós, dentro de nós, dentro da nossa vida. Quantos estão entendendo? Fala para a pessoa que está do seu lado: o reino de Deus está dentro de você, meu irmão. Não é algo visível. E por que a Bíblia fala que nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Porque existem pessoas que nem nós oramos por pessoas. Tem pessoas
que o reino de Deus ainda não está nela. Isso é, Deus não reina sobre ela. Deus não governa sobre a vida dela. Quem governa sobre ela é ela mesma e o diabo fazendo com ela o que ela quiser. Mas é quando nós oramos por ela e ela conhece a Jesus e ela entrega a sua vida para Jesus, ela entra no governo de Deus e o reino de Deus entra na vida dela. Quantos estão entendendo? Aleluia, aleluia. Uma quarta característica está lá em Mateus no capítulo 6. Vai lá para Mateus capítulo 6, o verso 10. Porque a terceira característica é isso: Ele está presente, Ele está entre nós, Ele está no nosso meio. Mas não apenas isso, porque Ele está no nosso meio de forma não visível, mas terá um dia. Por isso Ele é um reino presente, mas também é um reino futuro. Terá um dia que Ele será manifesto. Em Mateus 6, o versículo 10, dentro ali da oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus nos ensinou a orar da seguinte forma: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Sabe que para o Senhor Jesus nos ensinar essa oração, é porque vai chegar um tempo que Jesus vai vir, vai reinar sobre essa terra, e pedir para: Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra assim como é no céu. Por quê? Porque o reino de Deus ainda não está sobre a terra. Aliás, a vontade de Deus não é feita em toda a terra, porque o Senhor Jesus nos ensinava a orar dessa forma. Uma vez, no Brasil, aconteceu de um avião, de um time de futebol, não sei quantos lembram, que havia caído, do Chapecoense, e muitas pessoas morreram, e teve a história de um menino que ficou questionando, porque o pai dele havia morrido, e uma pessoa infeliz chegou para ele e falou: não, porque Deus quis assim. E imagina a cabeça da criança: como assim, Deus quis me matar meu pai? Porque, deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, Deus não derruba avião, não. Deus não quis que esse avião caísse, porque na terra não é feita toda a vontade de Deus. Por isso que nós devemos orar para que o reino de Deus venha e a vontade dele seja feita, porque a maioria das coisas que acontecem não é a vontade de Deus. Por que o avião caiu? Porque o maluco não colocou combustível. Sim ou não? Isso não tem nada a ver com Deus, porque o Senhor, Ele deu uma coisa para nós que se chama poder de escolha. Poder de escolha. E quando as pessoas escolhem errado, tem consequências. E o nosso clamor deve ser: Senhor, venha o teu reino. Porque se Deus reinar sobre o coração das pessoas, elas já não vão tomar mais decisões baseadas em suas vontades, elas vão tomar suas decisões baseadas na vontade de Deus, porque elas estão debaixo do governo de Deus. Quantos estão entendendo? Por isso, essa outra característica é: o reino de Deus não é apenas estar no nosso meio, mas ele vai chegar um tempo que ele vai vir e vai reinar sobre toda a terra. Amém? O reino de Deus, ele abrange todas as esferas da vida, quer seja pessoal, quer seja social, cósmica, tudo. Por isso, o reino de Deus, irmão, envolve tudo. Eu sei que tem pessoas que às vezes separa. Uma vez tinha uma jovem que participava com a gente da igreja, e nós falávamos alguma coisa, ao ponto que ela se sentiu meio sobrecarregada de fazer algumas coisas na igreja, no reino, e ela disse assim: não, Eliana, não dá, eu também tenho uma vida. A gente falou assim: como assim, você tem outra vida além dessa? Pensei que você tinha uma vida só. Porque as pessoas querem separar a vida do reino de Deus com a vida do mundo lá fora. Aliás, tem muito que as pessoas estão lá fora nem sabem que são cristãos, porque separam. Mas quando a gente entende que o reino de Deus envolve tudo, irmão, você tem um reino de Deus lá no seu trabalho, e lá no trabalho, quando você abre a sua boca, você fala das coisas concernentes ao reino de Deus. Se você estiver na sua vizinhança, você vai falar das coisas. Você não tem outra vida, você só tem uma vida, a vida em Cristo. A vida que é governada pelo reino de Deus. Como estão entendendo? Porque não adianta você chegar aqui, levantar sua mão para dizer glória, e depois você chegar na sua casa, levantar sua mão para bater na mulher, e abrir a sua boca para falar palavrão. O reino de Deus tem que envolver toda a nossa vida. Amém? Uma outra característica é que o reino de Deus,
É o domínio do Rei Jesus que transforma corações e por meio deles o mundo. Sabe que o reino de Deus, a mensagem do Evangelho, que ao longo de séculos tentavam se destruir, eliminar. Teve alguns malucos pensadores que diziam que em pouco tempo o cristianismo iria acabar, porque Jesus morreu e depois o cristianismo ia acabar. E muito pelo contrário, cada vez ele cresce mais, porque é uma mensagem real, verdadeira, de esperança, uma mensagem que quando é pregada transforma vidas. A mensagem do Evangelho de Jesus transforma vidas. Você lembra quando você foi tocado a primeira vez pela mensagem do Evangelho de Jesus? Você lembra como você estava antes e o que Jesus fez na sua vida? É isso que o reino de Deus faz na nossa vida. Amém? O reino de Deus, ele é maior do que qualquer instituição visível. Ele é o próprio reinado de Deus em ação na nossa vida. Por isso que, acima de tudo, nós estamos debaixo do governo de Deus. Sabemos que às vezes os governos do mundo querem às vezes limitar as igrejas, o cristianismo em algumas coisas. Alguns países já querem obrigar os pastores a fazerem casamentos homossexuais. E aí vai chegar o tempo onde os pastores vão começar a infringir a lei. Existem alguns países que as igrejas se reúnem de forma clandestina, são igrejas subterrâneas, porque no país é proibido. Mas antes devemos obedecer a Deus do que aos homens. Tem pessoas, não sei se você sabe, tem pessoas que são chamadas de traficante de Bíblia. Porque se organiza, faz todo um esquema para levar a Bíblia para um país que é proibido levar. Então aí trafica a Bíblia, irmão. Já pensou nisso? Uma vez eu vi uma história de um traficante de Bíblia. Ele estava com um fusquinha, indo um carocha, para entrar num país cheio de Bíblia. Ele tinha aquele capu, né? As coisas você colocava, o motor era atrás, e a parte da frente carregada de Bíblia. E ele foi passar na fronteira, e aí o carro dele foi parado e tal, e o policial da fronteira falou assim: abre o capu da frente. Aí ele pensou, falou, agora lascou. E ele falou, Deus, me guarda, Senhor. Ele falou que na hora o policial abriu, olhou, fechou e falou, pode seguir, vai rápido para os alfaces não murchar. Porque, meu irmão, quando você se dispõe a fazer primeiro a vontade de Deus e não a dos homens, Deus guarda, Deus cuida de você. Você fala, eu estou aqui por causa da vontade de Deus, aleluia. Estou aqui para fazer a vontade de Deus, e Deus vai cuidar de mim, Deus vai me guardar. Ah não, mas a Aima está dificultando a minha vida. Filho, eu sou filho do dono desse mundo aqui, filho. Não há Aima que se levante contra mim, aleluia. Amém? Você crê nisso, irmão? Eu não sou dono de Portugal não, mas eu sou filho do dono, aleluia. Em nome de Jesus, aleluia. Porque nós estamos acima disso, nós estamos debaixo do governo de Deus. Amém, aleluia. Agora, e a igreja? Onde a igreja se encaixa nisso? Porque o reino de Deus, ele é algo eterno, ele é algo grande, ele é algo que sempre existiu. Mas e a igreja? A igreja é o povo do reino. Porque antes de nós termos sido criados a partir de Adão, o reino de Deus já existia. Já havia lá os anjos, os querubins, os serafins, que foram criados antes, também são criaturas, foram criados antes de nós. Mas depois chegou o povo de Deus, nós. A igreja a qual o Senhor Jesus disse lá em Mateus 16:18, que iria edificar a partir dele, a base que é Cristo Jesus. Agora, quais são as características da igreja? Igreja, a eclésia, um grupo de pessoas reunido. Primeira característica, ela é composta por pessoas que confessam Jesus como Senhor e Salvador. Quantos aqui um dia confessaram que Jesus é o seu Senhor e Salvador? Essas são pessoas que pertencem à igreja. Não é ir à igreja, irmão, não é ser membro de uma igreja, é confessar que Jesus Cristo é o seu Salvador e Senhor. Por quê? Deixa eu te falar, tem pessoas que vão para a igreja, mas o seu coração não é isso. Às vezes elas vão para a igreja porque elas estão passando por um problema
E elas vão lá só para pedir para Deus tirar elas dessa situação. E depois que Deus tira, elas sobem também. Porque ela não entendeu que igreja é um grupo de pessoas que declaram que Jesus, Ele não é apenas o meu Salvador, Ele é o meu Salvador e é o meu Senhor. Ele governa a minha vida, o Senhor Jesus. Amém? Segunda característica é que a igreja, ela é o instrumento escolhido por Deus para proclamar e manifestar o reino. Abre a sua Bíblia, vai lá para Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. O Senhor Jesus, Ele disse assim, Mateus 28, verso 19 e 20, diz assim: portanto, falando isso para os discípulos, para a igreja, Ele diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordenanças que eu lhes dei, e lembre-se disso, eu estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Isso Jesus falou para quem? Para a igreja, irmão. Hoje, o representante do reino de Deus nessa terra é a igreja. Fala para a pessoa que está do seu lado, é a igreja, irmão. Por isso, olha aqui para mim, uma das maiores armas do diabo, depois que a igreja foi fundada, é tentar destruir a igreja. Nós temos estudado aí com seminaristas, já falamos sobre o panorama do Antigo Testamento. Desde o início do século até Constantino, irmãos, a igreja era só perseguida. Um dos maiores matadores de cristão da história ali, daquele período, Nero, queimou muitos cristãos, jogou muitos cristãos na cova, porque tentando destruir a igreja. Você já parou para pensar por que a igreja é tão perseguida? Por quê? Porque ela é representante do reino de Deus nessa terra. É a igreja que está aqui para cumprir a grande comissão do Senhor. Por isso, e a gente fala muito sobre isso, que faz confusão uma pessoa que se diz cristã não pertencer à igreja. Ah não, eu quero Deus, quero Jesus, mas na minha casa. Fala, irmão, deixa eu te dizer uma coisa, a igreja é um grupo de pessoas reunido. Ninguém é igreja sozinho. Nós precisamos estar inseridos numa comunidade, num grupo de pessoas. Ah, mas eu não gosto porque as pessoas são muito chatas. É verdade, tem gente chata mesmo. Aliás, tem gente maluca na igreja. Mas ainda assim é a igreja de Jesus. A gente passa pelos malucos, aleluia, glória a Deus, e segue a vida, aleluia. Porque a igreja, ela não é perfeita, sim ou não? Costumo dizer o seguinte, que as pessoas que falam mal de mim, sabe por que elas falam mal de mim? Porque elas não me conhecem. Porque se elas me conhecessem, elas iam falar mais ainda. Porque a igreja não é perfeita. Eu sei que quando a gente se converte, e não sei se você teve essa experiência, a gente se converte, a nossa sensação é que eu achei o lugar perfeito. Os irmãos são tudo anjo e o pastor é um arcanjo. Tem gente que tem essa ideia, nossa, eu estou no céu aqui. Só que conforme você vai se relacionando, você vai descobrindo que os casal crente também brigam, que o pastor também briga com a mulher. Aí você vai vendo, pensei que eles... Irmão, a igreja, ela não é perfeita. E muitas vezes a pessoa, por ver que a igreja não é perfeita, o que ela prefere? Se afasta da igreja. Mas olha aqui para mim, a igreja é representante do reino de Deus nessa terra. E a gente fala para as pessoas, a questão não é em qual igreja você vai estar, é você pertencer a uma igreja. E até, você não tem que estar nem na igreja mais perto da sua casa, tem que estar na igreja mais perto da Bíblia. Você tem que estar numa igreja que pregue a Bíblia. Porque eu sei que existem algumas igrejas que você vai lá, se você vê a igreja, se você lê a Bíblia, não bate. Nós temos que ser uma igreja que prega a Bíblia, o Evangelho. Essa é a igreja de Jesus. Amém? Terceira característica da igreja é que a igreja, ela é temporária. Na forma atual, nessa que nós estamos vivendo é temporária. Isso que nós estamos fazendo aqui, lá na glória a gente não vai precisar fazer isso. Lá na glória a Bíblia diz que ninguém vai precisar ensinar ninguém. Olha só, porque nós já vamos estar com Ele. Da mesma forma que nós somos conhecidos, plenamente conhecidos, nós plenamente o conheceremos.
Nós vamos estar em outro momento, mas até lá, nesse período, até Jesus voltar, a igreja está dessa forma. Então, a forma como nós estamos, ela é temporal, mas na eternidade, o reino permanecerá e a igreja será consumada como a esposa do Cordeiro. Abra sua Bíblia ali em Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21, nós vamos ler o verso 2. Livro de Apocalipse que fala sobre os fins dos tempos, e dentro desses fins dos tempos há aqui uma ilustração de Jesus com a igreja, de Jesus sendo noivo e da igreja sendo a noiva, a igreja, o povo de Deus, que diz assim: e vi a cidade santa, Apocalipse 21, 2, e vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. A Bíblia fala que lá em Apocalipse vai ter as bodas do Cordeiro, que é o dia que a igreja vai se casar com Jesus e vão viver eternamente juntos. Quando estão entendendo isso? É maravilhoso, irmão. Um dia, sabe que no cristianismo é a única religião que existe no mundo que fala que o seu Deus vai casar com o seu povo. A única. Aliás, é a única que o seu Deus morreu pelo seu povo. Todas as demais é o seu povo que tem que ficar fazendo sacrifício para o seu Deus. E o nosso Deus não. Ele se sacrificou. Essa é a diferença. Amém? Quarta característica: a igreja possui uma função representativa. Ela é a embaixada do reino de Deus na terra. Deixa eu te falar uma coisa: a esperança para esse mundo não é a política. Não é você ser de direita, ou você ser de esquerda, ou você ser central. Não é isso. Não é os grandes ricos do mundo, não. A esperança para esse mundo é a igreja, porque ela é a única instituição que representa o reino de Deus. É a embaixada de Deus nessa terra. E glória a Deus que a gente tem embaixada espalhada para qualquer lado. Estava na célula essa semana, na quinta-feira, e a Laurinda falou, né, Laurinda? Que se a gente for para Luanda, a gente tem casa lá de irmãos. Falei, glória a Deus, é bom a gente ter irmão em todo lado. Porque eu não tenho problema em ficar na casa dos outros. Eu sei que tem gente que tem, eu não tenho. Por quê? Porque tem tempo de mesa, de conhecer, partilhar. Então a gente tem irmão em todo lado, irmão. Se um dia você precisar ir para o Japão, tem irmão lá também, aleluia. Eu tenho um amigo lá também. Se um dia eu precisar ir para o Japão, não importa onde você for, tem lá uma parte da embaixada do reino de Deus, e você tem irmão lá. Isso não é maravilhoso? Isso é a igreja, irmão. A igreja é a embaixada do reino de Deus nessa terra. A igreja, ela não é o reino em si, mas ela vive para testemunhar e anunciar esse reino. O reino de Deus, ele é o governo soberano de Deus. Já a igreja é a comunidade dos crentes que abrange isso. O reino de Deus, ele é universal, céus e terra. Já a igreja, ela é local e global. É o povo de Deus. O reino de Deus, ele é eterno, passado, presente e futuro. A igreja é presente até a consumação, é até Jesus voltar. O reino de Deus, ele sempre existiu, e Deus é o rei, e a igreja, ela teve um início lá no Pentecostes, em Atos capítulo 2. O reino de Deus, a missão dele é manifestar o domínio de Deus, e a igreja é proclamar o reino e fazer discípulos. No reino de Deus, ele vai permanecer para sempre. A igreja, ela vai ser glorificada dentro do reino eterno. A igreja, ela está dentro do reino, e o reino é maior que a igreja. A igreja anuncia, vive e manifesta o reino, enquanto o reino é o reinado soberano de Deus sobre tudo e todos. Quando nós entendemos isso, nós não deixamos de estar na igreja, porque a igreja representa o reino. Infelizmente tem muitas pessoas que querem o reino de Deus sem a igreja, e isso é um equívoco,
porque a igreja é a embaixada do reino de Deus. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria chamar aqui o pessoal do louvor, eu queria que nós fizéssemos uma oração.